Agora são 7h40. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, requisitou todo o material apreendido pela Polícia Federal na Operação Spoofing. As mensagens apreendidas com os suspeitos de terem hackeado celulares de autoridades. Deu prazo, 48 horas. Horas antes, o ministro Fux já tinha atendido a um pedido do PDT para proibir o descarte das mensagens e também pediu a cópia de todo esse material. Um dos hackeados foi o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que na semana passada disse que destruiria essas mensagens. Bom, a gente vai conversar sobre esse assunto e tantos outros aqui na área política e jurídica, né? Com o José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba, Centro Universitário Curitiba e também membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Portela, bom dia. Olá, bom dia, Manu. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Portela. Bom dia, Portela. O Glauco ia dar bom dia, o Michel não tinha aberto o microfone, ele deu bom dia. Então, vamos lá, Portela, vamos falar aqui sobre essas decisões, né, do Alexandre Moraes e também aqui já do Luiz Fux, pedindo todo esse material, né? E como é que você está vendo agora a postura, né, do STF em relação às investigações da Lava Jato? O STF é muito rápido, né, naquilo que interessa para o próprio STF. Então, a gente vê já essas decisões que você mencionou, né, a toque de caixa, muito rápidas, no sentido de resguardar, segundo palavras dos próprios ministros, né, envolvidos, resguardar interesses democráticos, né, inclusive essa questão do ministro Alexandre de Moraes de requisitar cópia do inquérito, de inquéritos e bloquear investigações que em tese estavam em curso pela Receita Federal, que seriam abusivas, né, porque foram conduzidas no sentido de constranger ministros do STF e familiares dos ministros do STF. Então a gente vê que há uma agilidade nesse sentido de colocar fim a abusos e ilegalidades que são conduzidos no âmbito da Lava Jato, ou a mando de agentes da Lava Jato, e que nós não vemos no mesmo sentido em outros casos, né, sobretudo naqueles casos que afetam, por exemplo, o presidente Lula, né? Então, se comparando o que aconteceu em termos de ilegalidade em outras situações da Lava Jato, em que não se colocou nenhum tipo de breque, né? O STF ficou inerte, quando não muito também apoiou, incentivou, tolerou. E agora está sofrendo na própria pele esses abusos que vêm dos agentes da Lava Jato. O STF se curvou aos agentes da Lava Jato, que é uma coisa totalmente bizarra, né? Onde já se viu a Suprema Corte se curvar a juízes, a um juiz de primeiro grau, a procuradores da República, e agora se vê atacado e vai ter que reagir, né? E reage muitas vezes de uma maneira também bastante estranha. É bom lembrar de quando se determinou a abertura pelo próprio STF de inquérito para apurar as tais das fake news contra o STF, que foi muito debatido pelos juristas, até que ponto isso seria legal, do ponto de vista do direito, quer dizer, o próprio órgão julgador determinando a abertura de uma investigação. Isso é totalmente contra os dispositivos do Código de Processo Penal brasileiro. Então o STF está agora num jogo muito difícil, né, porque vai ter que colocar limites à Lava Jato, o monstro que o próprio STF paparicou, que alimentou, está agora querendo devorá-lo. Agora, Portela, essa atitude do STF de requisitar as mensagens, isso aliado à intenção do ministro Sérgio Moro de destruir o conteúdo das mensagens que foi obtido, isso evidencia uma coisa que vai contra a narrativa dos procuradores da Lava Jato e do próprio ministro, de que as mensagens não seriam autênticas ou teriam sido adulteradas. Quer dizer, hoje fica muito difícil alguém chegar e dizer que essas mensagens que estão sendo aí divulgadas pelo Intercept não são verdadeiras. Justamente, essa ação toda que vem da própria Polícia Federal, né, a mando do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e como você colocou, essas ações do próprio STF revelam, deixam muito claro que as mensagens são legítimas, né? Cai por terra aquela narrativa de que foram mensagens plantadas, enfim.
Então, isso tudo, por um lado, é óbvio que mostra o tipo de pessoas com que nós estamos lidando, que são esses agentes da Lava Jato que não encontram limites no que estão fazendo nas suas atuações, e o Moro, como ministro da Justiça, tem também abusado dos limites, né? Quer dizer, ou seja, não tem respeitado limite legal nenhum, por exemplo, determinando a destruição das mensagens, o que isso é também ilegal, porque isso só poderia ser feito pelo judiciário, e ele não é mais juiz, né? Bom lembrar, ele é ministro da Justiça. E, e também, quer dizer, confirma o conteúdo das mensagens, ainda que por essas ações estranhas e atrapalhadas do ministro da Justiça, mas confirma que essas mensagens são legítimas e que a Lava Jato realmente foi um grande esquema para destruir a democracia no Brasil. E continua fazendo, né? Como mostram os vazamentos, as ações elas não ficaram no passado. Essa história das fake news, de constranger o STF, de agora essa história dos hackers e como a Polícia Federal tem lidado com os hackers, por exemplo, determinando a destruição das mensagens. Quer dizer, a Lava Jato ainda continua agindo de uma maneira muito abusiva e ilimitada, e agora parece o STF está acenando para um possível revide, né? A gente viu declarações do Gilmar Mendes aí nesses dias, muito duras contra o pessoal da Lava Jato, até porque a esposa dele, do Gilmar Mendes, também estava sendo constrangida numa investigação muito estranha pela Receita Federal, que depois se mostrou pelos vazamentos que o Deltan Dallagnol estava por trás disso tudo. Então, isso reforça, né, a legitimidade das mensagens e ainda mostra que a Lava Jato continua agindo mesmo em outros escalões do poder, não só restrito ao Judiciário e à Procuradoria da República, e tem seguido dentro do governo do Bolsonaro, como, por exemplo, dentro da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. Portela, você falou a respeito da continuidade, né, na verdade, das práticas da Lava Jato. A gente teve aí a juíza Gabriela Hart decretando uma prisão preventiva com base em fatos ocorridos entre 2006 e 2014, ou seja, haveria ali uma continuidade delitiva, no caso, só que assim, tem uma continuidade que tem um salto de 2014 para 2019, algo um pouco incompreensível, mas que mostra também a banalização desse instrumento da prisão preventiva. Só que a gente tem esses vazamentos, né, denunciando ali a forma de agir da Lava Jato, e, no entanto, os procuradores, como o Deltan Dallagnol, continuam no cargo, né? Isso não é uma contradição muito séria? Quer dizer, eles também não poderiam continuar praticar os mesmos atos que são denunciados ali? Como não houve correção pelo TRF, e depois, obviamente, a gente sabe por que o TRF não corrigiu esses desmandos, nem pelo STJ e nem pelo STF, outros juízes da Lava Jato continuarão seguindo esse mesmo roteiro, um roteiro que foi, para eles, até agora bem sucedido, ou seja, banaliza-se a prisão preventiva, prende-se de maneira ilegal, como você menciona, força-se uma delação premiada, e depois, pelos vazamentos, nós descobrimos que as delações foram montadas com o juiz, né? Quer dizer, isso também não pode, porque a delação premiada tem que ser homologada pelo juiz, mas o juiz não pode se miscuir nos termos da delação, já preparando o caminho para uma condenação. Então, esse roteiro está se repetindo, a Gabriela Hart está seguindo a mesma receita do Sérgio Moro quando estava lá. E a questão de não haver punição, como a gente sempre já disse isso aqui outras vezes, os abusos que aconteceram desde o começo da Lava Jato não foram nem corrigidos pelos tribunais e não foram nem apurados pelas corregedorias, de modo que continuam a se repetir. E olha quanta coisa grave nós vimos aí através dos vazamentos, né? Não só da atuação dentro do processo, uma atuação abusiva e ilegal do processo da Lava Jato, mas também atuações que extrapolam a atividade jurisdicional e a atividade do promotor, né, do Ministério Público, como, por exemplo, a questão dos outdoors, a questão das fake news, de constranger o STF, de querer montar empresas de fachada para vender palestra. Então, você vê,
o fundo bilionário que eles queriam gerir de dinheiro vindo da Petrobras. É uma pluralidade de ilegalidades que extrapolam a atividade jurisdicional, a atividade do Ministério Público, e até agora as corregedorias têm permitido isso, não há notícia de qualquer constrangimento em relação a esses indivíduos. Então, é claro que a sociedade brasileira espera que esses indivíduos sejam punidos, sejam expulsos do Ministério Público, do Judiciário. É óbvio que é muito difícil isso ser feito no âmbito administrativo, porque a nossa Constituição não permite. Isso teria que ser feito depois de um processo criminal, né, porque um juiz e um promotor só perdem o cargo depois de condenados criminalmente, mas pelo menos que fossem retirados da atividade de Ministério Público ou de juízes, né? Então, que fossem colocados, por exemplo, numa aposentadoria compulsória, ou fossem punidos com as penas previstas na legislação. Mas vamos aguardar agora, conforme os vazamentos vão se adensando, se nós veremos uma posição mais firme do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Perfeito. Agora vamos falar do caso Santa Cruz, Portela. A gente, essa semana, né, tivemos aqui a fala, né, do Felipe Santa Cruz, ele que é presidente da OAB, ele entrou aí com recurso, não é isso? Porque já que o Bolsonaro falou que ele sabia como o pai dele tinha desaparecido, né? E que ele não ia gostar de ouvir a verdade, né? Depois conto para ele, o Bolsonaro falou isso, depois disse que foi exatamente os militantes mesmo da Ação Popular, enfim, de esquerda que teriam matado, né? Esses integrantes seriam matados. E aí o Barroso, né? O ministro Barroso interpelou Bolsonaro para pedir explicações sobre essas declarações, né? Para que esclareça eventuais ambiguidades ou dubiedades dos termos utilizados, né? E tivemos também, né? Nesta quinta-feira a retirada, né, da presidenta da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Eugênia Gonzaga, e em seu lugar foi colocado o Marco Vinícius Pereira de Carvalho, né, assumindo a presidência da comissão, e ele que é réu em 2 ações civis na Justiça de Santa Catarina, né? Uma delas é suspeito aí de vazar edital de concurso público antes da publicação para beneficiar a esposa. Que tal a troca, hein, Portela? Esse governo, eu já venho falando há muito tempo, é um governo de acelerados, né? É um governo de pessoas que estão nem um pouco interessadas em levar o Brasil a um patamar democrático, civilizado, né? São pessoas com interesses extremamente escusos, interesses privados que querem ocupar o poder, né, e impor uma agenda antipovo e antidemocracia. O que o Bolsonaro falou sobre o pai do presidente da OAB é algo extremamente perigoso, é algo violento, né? Onde já se viu um chefe de Estado se dirigir ao presidente da OAB, que tem uma história pessoal tão dramática que se confunde com a história do Brasil, né, com a ditadura civil-militar, e dar uma resposta desse tipo. Isso é um ataque ao coração da democracia. E substituir pessoas das comissões de mortos desaparecidos, né, entre outras declarações que ele já deu no passado, né, como, por exemplo, quando disse que quem procurava corpo ou ossos de pessoas desaparecidas é cachorro, né, dizendo que isso não é importante. É um ataque à memória das vítimas da ditadura e um ataque ao povo brasileiro, porque o povo brasileiro sofreu com os crimes da ditadura. O povo brasileiro tem o direito de saber o que aconteceu durante a ditadura civil-militar, quem foram os torturadores, quem foram os assassinos, quem conduziu os crimes contra a humanidade que afetaram a sociedade brasileira. Decisões que não são só nacionais, mas decisão internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já condenou o Brasil pelos crimes contra a humanidade cometidos durante o regime militar e determinou ao Brasil que fizesse reparações de vários tipos às vítimas da ditadura. Entre essas reparações, que se determinasse a abertura dos arquivos da ditadura militar e que se buscasse saber onde foram parar os corpos dos desaparecidos. Então, esse
essa resposta do Bolsonaro, ela não é uma resposta de uma pessoa que é um doente, né, como tem se dito por aí. Não, é uma pessoa, é um fascista, né? Quer dizer, é uma pessoa que entende que o poder é ilimitado e que pode-se tudo em nome de um projeto de poder, até mesmo extermínio de pessoas, torturar, estuprar, praticar atos atrozes como aqueles que foram cometidos pelos agentes da ditadura civil-militar brasileira. Perfeito, Portela. A gente agradece aqui a sua análise. Um grande abraço para você e bom final de semana. Muito obrigado. Bom fim de semana para vocês também. Obrigada. Falamos aqui com José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, professor de processo penal no Centro Universitário Curitiba e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.